Fala galera do canal Desvendando Sagrado, tudo bom com vocês? Espero que sim. Primeiramente, dê o seu like, compartilhe e bora aprender. Ao longo desse tempo, venho aprendendo sobre os orixás e entendo que hoje as nossas narrativas são copiadas por muitos. Agradeço a vocês que tornou esse canal tão grande o suficiente para trazer uma certa elucidação para muitos sacerdotes que não declaram que ouviu do Júnior de Mulambo tal situação. Ele adaptou e falou e todo mundo acreditou. Vocês sabem que há exatamente 6 anos venho falando aqui no YouTube sobre a necessidade de Exu e dos orixás. Apresentei para vocês em determinado momento algumas vertentes dentro do próprio culto de orixá, como Ebé, como Yamin, né? E agora, dessa vez, eu vou apresentar para vocês uma coisa que ninguém nunca falou. Exu é o diabo. Vamos contar a trajetória dos 7 primeiros orixás que potencializam a nossa espiritualidade. Como assim, Júnior? Eu não vou contar nada de bom do orixá. Eu não vou falar nada de bom. Eu vou falar, você está assim por causa do orixá. Mas qual orixá? O orixá que a partir daquele momento você precisa se conectar. Porque, deixa eu ver se você entendeu. Entenda, ninguém nunca falou dos malefícios do orixá. Ninguém nunca falou dos malefícios de Exu. Ninguém também nunca falou dos malefícios de Ifá. Como assim, Júnior? Vamos lá. Por que Exu foi tratado como diabo? Nesse vídeo, que será uma saga de vídeos, trarei para vocês explicações de o porquê você deve procurar o orixá. Você deve procurar a espiritualidade. É uma sequência de negatividades dos orixás. Eu quero que você pense, abra sua cabeça e entenda que orixá não é santo. Essa visão que você tem de santidade fala de intocável, de pureza. Orixá é puro, é sagrado? Não. Orixá não é nada disso. Orixá é tão errante quanto eu e você. Nós vamos começar pela ordem do Xirê de Candomblé. Nós vamos começar por Exu. Os malefícios que te levam a Exu. Por isso que Exu ele foi tratado pelos colonizadores, pelos europeus, por aqueles que desconhecem as faces de Exu, tratado como o diabo. E, incrivelmente, pela primeira vez, vocês vão ver um descendente negro, também do culto tradicional iorubá, um babalaô, falar para você que Exu, ele é o diabo, quando mal interpretado. Vou pegar uma referência que você vai entender especificamente o porquê das necessidades que eu e você tivemos para nos conectar às divindades. Tá conseguindo entender a minha fala? Estou falando pausadamente, sem grito, sem daquele meu jeito, para você raciocinar e entender que nem todo mundo nasceu para ter orixá. Mas se você tiver esses probleminhas que foram anotados, impressos aqui para você, você entenda que sim, você conheceu as 7 piores faces de Exu. Exemplo. Vamos lá. Exu, a palavra em si o define. Exu significa a esfera, o movimento, aquele, da escuridão, aquele que traz tudo aquilo que o ser humano almeja. A divindade mais complexa de todas as divindades, confundida por uns, mal traduzida por outros. Exemplo, eu não consigo acreditar que Olodumare teve a capacidade de criar Exu.
Deus não criou Exu. Não tem como, já que quem foi que criou Deus? Ele apenas existe. O que define Deus de todas as outras divindades é que apenas ele existe. Porém, ele vem representando a luz, ele vem representando toda a pureza. Só que antes de existir a luz, existiu o quê? A ausência da luz, que é as trevas, a escuridão. Então, vamos gritar sobre dois odus específicos. O B, a luz. O Yekumedi, a escuridão. Vamos começar pela escuridão. Como tudo surge? Se você pegar ali os Gênesis cristão, fala que tudo era vazio e sem forma. A luz, as trevas pairavam sobre essas áreas. Peraí, já até os próprios cristãos sabiam que aqui não havia luz, não havia firmamento, não havia vida, mas já havia algo. E a primeira coisa que Deus cristão fez, haja-se a luz. E a criada assim foi a luz. Então, é esse intermeio que eu entro no entendimento que Exu vem falando da escuridão. Ele é o Senhor escuro, por isso que as cores de Exu é tratada como preto. O vermelho é a necessidade humana. O preto, o Yekumedi. O vermelho, a necessidade humana, o que mantém o ser humano vivo. Sendo assim, quando Deus vem, ele já estava. Quem criou Exu? O mesmo que criou Deus? Ninguém. Sendo assim, ele é a base primordial da criação humana. Vocês vão entender o porquê. Será uma sequência de vídeos que eu não vou acabar enquanto não chegar até o último orixá. Trazendo o que eu entendo e como eu consigo entender você quando você chega na minha mesa de jogo de búzio. Porque quando você vem, eu não quero saber as coisas boas. Eu quero saber as suas necessidades. Em cima dos seus erros, eu agora vou e tento achar o acerto. Tá conseguindo entender? Exemplo, vamos pegar aqui uma coisa que você conhece como os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais. Vamos começar pela a gula. Bem anotadinho e bem explicadinho. Gula é o desejo insaciável além do necessário. Em geral, por comidas e bebidas. A gula, ela vem do latim, que explica que você tem um desejo insaciável, né? Além do necessário. E sempre voltada à questão geral por comidas e bebidas, ok? Segundo a tal visão, esse pecado também está relacionado ao egoísmo humano. Querer ter sempre mais e mais, não se contentando com o que já tem, uma forma de cobiça. Ela seria controlada pelo uso da virtude da temperança, do latim gula. Então, a gula é o primeiro pecado capital, que fala sobre o desejo de ter, sempre mais, não se conter com o pouco que tem. A necessidade de Exu na vida dessa pessoa é simplesmente essa ausência do mesmo. Quando tudo aqui havia tranquilidade, aqui era tudo top, aqui estava tudo desabitado, estava em ordem. Até o momento que Deus trouxe a sua luz. E agora ele começou a colocar em cada seus planos as suas escolhas para estabelecer vida. Mas lembrando que a base de tudo isso sempre foi a escuridão. Sempre foi a escuridão. Então nós começamos por Exu. E falando sobre aquilo que você deseja. Ninguém nunca se contenta com pouco. Ninguém nunca se contenta com aquilo que ela tem. Ela tem sempre a gula. A gula, ela não pode só ser interpretada por comida e bebida, mas sim também pela visão do pecado que é relacionada ao egoísmo. Eu quero mais. Exu, ele é aquele que te mostra que você precisa do suficiente para você viver. Só que existe a outra face de Exu, que é a face que ele mesmo te coloca. Ele mesmo te coloca. Faz parte do ser humano. Lembre-se que
Sem um elemento primordial que define o que é Exu, você não vive. Você tem todo o arquétipo possível de Exu no seu corpo. Por isso que você tem tanta ligação com essa grande divindade e as suas facetas, chamadas de entidades, como Exu, Pombogira, Preto Velho, Baiano. São tudo divindades vinda da capacidade da vivência humana, que é tudo voltada a uma energia primordial. Aquela que habita, tanto já habitava na Terra, que é o Odu da Terra, o Yekumedi. É o Odu da Terra, é o Odu da escuridão. Onde que nós fomos criados? Na Terra. Qual é a composição orgânica que nós temos no nosso corpo? Carbono, orgânico, terra, argila. Adivinha o que você tem no seu corpo? A energia primordial de Exu. Lembrando que se você é uma pessoa que tem sede de muitas coisas, você tem gula de tudo, você já tem o suficiente para você poder se alimentar. Estou saciado. Mas você quer sempre mais. Não é só na vontade de comer ou beber, mas sim do dinheiro, das mulheres. E iremos explicar em cima disso. Então, a primeira faceta de Exu, ela é chamada de gula. Exu já está aqui desde o começo, só que você não sabia. E ele já está dentro de você, só que no seu arquétipo negativo. Olodumare é a luz, arquétipo positivo. Ele é o lado direito do opoente do Sol. E Exu é o lado esquerdo, o lado negativo do ser humano. O lado onde o Sol se põe, até errei, né? Olodumare é o nascer do Sol. E Exu é o pôr do Sol. Lembra que ele começa do positivo para o negativo. É assim que você consegue entender mais ou menos a visão do que é o primeiro orixá. Exu, ele já está dentro de você. Só que em qual tipo de arquétipo? O negativo ou o positivo? Quando você tem uma necessidade de acalmar essa fome que você tem, de sucesso, de desejo, de querer mais e mais e mais e não se contentar com pouco que você tem, isso é o lado negativo de Exu. É o que mais os seres humanos têm. Infelizmente, você procura Exu para equilibrar o seu lado positivo, onde ele te ensina a você administrar essa fome. Essa foi uma primeira faceta de Exu, trazendo uma explicação um pouco mais lógica em cima dos 7 pecados capitais. O segundo capital, a avareza. A avareza é o apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais e pelo dinheiro. Se você é um sacerdote, você vai entender que quando você joga em caiu Odu Odi, fala de bens materiais. É no Odu 7 que fala sobre heranças financeiras, né? Fala sobre muita coisa terrena. O Odu Odi. Só que se você também estudar o Odu Odi, você vai entender que dentro desses Odus vem falando sobre Xangô, sobre Ogum, sobre Egum, sobre Egungun, sobre Exu, sobre Obaluaê. Esses orixás passaram e deixaram suas mensagens, e todos com o mesmo problema que você. E muitas das vezes você não entendeu que você já tem um arquétipo de Exu, da avareza, apego excessivo descontrolado pelos bens e pelo dinheiro, priorizando-se e deixando a própria divindade Olodumare em segundo plano. É considerado o pecado mais tolo por se firmar em possibilidades. Eu quero sempre mais, eu quero excessivo, a possibilidade de eu ser rico. Você é preso à terra. Você é preso a bens materiais. Na concepção, vamos lá, na concepção cristã, a avareza é considerada um dos 7 pecados capitais, pois o avarento prefere os bens materiais ao convívio com Deus. Neste sentido, o pecado da avareza conduz à idolatria, que significa tratar algo que não é Deus como se fosse Deus. A explicação é bem a seguinte: você, a partir do momento que você é preso só apenas ao dinheiro, aos bens materiais,
você esquece o lado bom da vida. Você esquece as pessoas, você esquece, sabe, a sua família, você esquece até a sua fé, pela sua avareza, a necessidade de ter dinheiro. Né? Tem pessoas que a única coisa que elas têm, elas são tão pobres, tão miseráveis, que a única coisa que elas têm é dinheiro. E mostrando que o dinheiro não é tudo na vida. Quando se fala da terminologia Deus, é a luz, é a clareza, é aquele que te faz acordar, aquele que te faz ter esperança para um novo dia. Por isso que Deus é utilizado como coisas boas. E a escuridão, as trevas, é dado como coisa negativa. É depois de um dia cansativo de trabalho, de desejo, de sucesso, você vai descansar, você precisa dormir, você precisa repor a máquina, né? É durante a noite que você tem os pesadelos, durante muitas noites que tem brigas de casais, nas boates, etc e tal. Então a noite nunca foi muito bem vista. Ataques noturnos, desde antigos guerreiros, tanto hoje a espiritualidade. Então, a questão de terminologia de Deus fala sobre essa luz, essa claridade, o ato de você não estar cego, o ato de você ter luz nos seus caminhos. Então, quando você é apego aos bens materiais, você também é apego, né, aos negativos dessa terra, que a terra é uma polaridade negativa, né? E simplesmente esquece da luz, do amor, da família. É simples assim. Essa aqui é uma das virtudes e facetas de Exu, tá? De desequilíbrio, de negativo das pessoas. Quando a gente procura equilíbrio, nós precisamos equilibrar aquilo que nos derruba. Por isso que você não é de nenhum orixá, até você ser do orixá. Você só pode ser de Exu a partir do momento que você é de Exu, pois senão você vive um caminho da necessidade de Exu. Isso está imposto dentro da gente. Nós somos todo dia nós somos perseguidos por nós mesmos, pelos nossos erros e da onde nós fomos criados, da Terra e dos elementos primordiais que existem na Terra. Eu espero não estar sendo bem, me enrolando com as palavras com vocês, porém, existe uma necessidade de trazer uma teologia, uma antropologia em cima desse assunto, para você conseguir entender aonde nós vamos chegar lá no 16º orixá. Vamos falar de todos os negativos dos orixás. E eu estou explicando aqui para você sobre a negatividade dos orixás, de Exu principalmente. O que te faz procurar a espiritualidade? Se você, infelizmente, está nesses dois pecados principais, nesses dois erros. Lembrando que pecado é uma palavra de origem cristã. Como nós não somos cristãos, eu estou falando para você as facetas de Exu. Exu é aquele que se dividiu em milhares de partes impossíveis de se reunir. Exu tem várias faces. E o que você quer de Exu? Você vai ter todo o potencial de Exu, se você quiser ser um avarento, se você quiser ter gula, se você quiser a luxúria. Vocês lembram há um tempo atrás que eu levei o Exeturá no cabaré? A luxúria. E o que é luxúria? Deixa eu só explicar para você entender. Luxúria, do latim luciari, que é o desejo passional e egoísta por todo prazer sensual e material. Também pode ser entendido em seu sentido original, deixar-se dominar pelas paixões. Consiste no apego aos prazeres carnais, na corrupção de costumes, na sexualidade extrema, na lascívia e na sensualidade. Do latim, luxúria. Júnior, você levou a Exeturá no cabaré. Sim. Eu levei o Exeturá na Torre Eiffel. Sim. Eu fui concluindo alguns caminhos que Exu trilha. Não é a Europa, mas sim esses erros aqui. Essas são as facetas de Exu. Depois da minha levada de Exu para o cabaré e ter feito ali, ter pago um striptease para as meninas, é como se eu falasse: Exu, eu vivo num pensamento de luxúria, de corrupção. Não, eu sou casado, mas ela tem que aceitar isso aí, tem que aceitar a traição. Para que eu não seja corrompido pelos erros do ser humano, eu pedi a Exu orientação na troca de energia dentro do próprio lugar da luxúria, para ele trazer um certo equilíbrio. Não vai funcionar, né? Não funcionou naquele mesmo dia. Mas eu já percebi que de um tempo para cá eu estou um pouco mais caseiro, estou um pouco mais tranquilo.
muito, como eu nunca fui. Essa troca. A luxúria é das terceiras facetas de Exu. Toda vez que eu me conecto a Exu, pelo seu lado positivo, eu terei tudo dele de bom. Mas também se eu peço para ele a avareza, a gula e também a luxúria, eu também tenho isso. E aí, você tem que saber o equilíbrio, domesticar cada faceta de Exu, porque se você tem Exu, você tem tanto o lado positivo e o lado negativo. Hoje, eu tenho que explicar para você, se você quer ter Exu, você tem que entender o lado negativo de Exu. Pois senão, você não consegue obter o equilíbrio. A luxúria, eu sempre tive um problema, né? Eu não vou ficar entrando aqui em detalhes pessoais, mas, cara, eu gosto de uma sacanagem. E teve momentos na minha vida que uma mulher só não me conteve. Nem duas, nem três. Houve momentos que todo santo dia que eu tinha uma visita quando eu morava em Jaconé, uma visita extrema. Era uma menininha aqui, outra ali, outra ali, outra ali. Menina que eu falo sempre foi mulher mais velha, tá? Eu sempre me envolvi com mulher mais velha. De um tempo pra cá que é 35, né? A Nath tem 38, sempre nessa variedade, mas sempre foi uma mulher mais velha. Então eu pedi para Exu acalmar, me mostrar o caminho correto, usar dessa luxúria para dentro do meu próprio casamento, não externamente. Cada passo que eu dei e mostrei para vocês já foi um passo pensado. Eu concluí o último passo de Exu foi agora há pouco tempo, entendendo os 7 pecados capitais, as 7 facetas de Exu, e principalmente entendendo o Odu que explica sobre Exu. O porquê das pombogiras tem o número 7, o porquê de Exu tem o número 7. São as 7 facetas principais. A partir do momento que você entende essas principais facetas de Exu, você consegue entender realmente qual é o seu caminho. Isso você não aprende com magia. Isso é vivenciando o orixá. Mas eu tive que mostrar para você os problemas de Exu. Os problemas que me fazem procurar Exu. Júnior, nem todo mundo precisa de Exu. Sim, se você já passou por esses 3... se você passa por um desses 3 problemas, você precisa equilibrar em cima desses 3 problemas. Da gula, o desejo insaciável, além do necessário, em geral por comida e bebida. A avareza é o apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais e pelo dinheiro. A luxúria é o desejo passional e egoísta por todo o prazer sensual e material. Também pode ser entendido como, em seu sentido original, deixar dominar pelas paixões. Tudo que te apaixona, você cai de cabeça. Nem sempre. Às vezes você tem uma paixão por dirigir em alta velocidade. Cuidado. Irá acontecer um acidente. Eu tenho também a paixão exagerada por briga na internet. E aí vem um outro pecado capital, a ira, que muitas das vezes não é só contra você ou contra o outro, mas sim também essa ira vem combater a mim. Um dos maiores problemas da humanidade hoje, nós estamos passando por uma tribulação aí mundial, que é envolvida por muito avareza, a gula, a luxúria e também a ira. Porque nós estamos na era que todo mundo fala de Exu, porque a gente precisa mais de Exu do que nunca para trazer equilíbrio aonde está desequilibrando, principalmente no mundo e no seu mundo e em você. As facetas de Exu têm grau de importância na vida de todos. Não é só ter um aceitamento, é entender o que é aquilo, qual é esse nome, em qual caminho você tem que trilhar. Se você parar para pensar, Exu é Exu. Eu não falei aqui o Oruncó dele, eu não falei Lalu, não falei Aqueçã, não falei Agbá, eu não falei Onã, eu não falei Elebara. Elebara, se você traduzir o que é Elebara e pegar o quarto pecado capital, vai trazer o quê? A ira. É porque é no meio do caos que você se encontra. É no meio da confusão que você se encontra.
Essa é uma faceta de Exu. Que para você ter Exu, você tem que entender que você precisa do caos no seu equilíbrio. Exu, eu quero ter dinheiro. Se necessário for eu perder tudo que eu tenho para ter novos caminhos, que assim seja. Exu vai causar um caos na sua vida. E você vai ter tudo aquilo que você deseja. Mas qual é o tempo? Lembrando que tempo é algo abstrato. Nós criamos o tempo. O tempo é abstrato. Então, vocês ouviram aqui sobre a primeira faceta de Exu, a gula. A segunda, a avareza. A terceira, a luxúria. A quarta, a ira. Ainda falta 3. Mas, infelizmente, o vídeo está muito longo e eu vou ter uma segunda parte aqui com vocês. Espero que vocês consigam entender. Temos que começar de uma forma bem contundente e trazendo até uma base que você consiga buscar na internet sobre os pecados capitais. Entender que essas são as 4 primeiras, são 7 facetas de Exu. Que se você não entender o lado negativo, você nunca vai saber o que é positivo para Exu. E por que Exu? A explicação foi bem clara. É a divindade dessa terra. O Odu que fala sobre ele, fala sobre essa terra. O Yekumedi é o Odu que fala sobre Exu, fala sobre a terra. E da onde que você foi criado? Você acha que foi criado no céu? Você foi criado aqui da terra. Você tem influência dos seus ancestrais na sua corrente sanguínea e na sua carga de DNA. Quando você fala que tudo é Exu, tudo é Exu. Mas cuidado com aquele termo que não tem nada a ver, né? Com o povo iorubá, né? Não tem nada a ver. Exu é a boca que tudo come. A gula é o desejo insaciável, além do necessário, em geral por comida e bebida. Exu é a boca que tudo come. Tá conseguindo entender? Essa saga será a melhor de todas. E entenda, o orixá não foi santo. Exu, ele é o diabo, se você quiser que ele seja. Exu is Satã, se você não souber o que ele é. Lembre-se que quem falou isso foi os europeus. Eles não sabem o que é Exu. Por isso que Exu é o diabo. Porque ele te concede todos os seus desejos. Lembrando, também te concede a morte. Mas ele também te concede o melhor estar de vida. A partir do momento que você não pede, a partir do momento que você não erra, nas suas 7 faces, você consegue obter o melhor de Exu a cada dia. Terá parte 2. Valeu! Gostou do vídeo? Deixa um comentário embaixo, por favor, ajuda a gente.